I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre o Canal do Panamá. O canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, cortando o continente americano pelo meio, que é também uma obra de engenharia fantástica, com uma história muito interessante e retornou aos jornais recentemente por conta do atual presidente americano, Donald Trump, e tudo isso será abordado no episódio de hoje. Para nós falarmos do Canal do Panamá, nós temos que ir lá para o século XIX, quando as grandes potências do mundo, seja potências europeias, seja os Estados Unidos, começavam a pensar na possibilidade de unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico por meio de um canal que cruzasse a América. Canal esse que poderia estar tanto na Nicarágua quanto no Panamá. Nessa época, mais precisamente em 1869, o então presidente americano, o presidente Grant, chegou a dizer que nenhum governo europeu deveria ter tal canal, que isso deveria ser algo dos Estados Unidos, feito pelos Estados Unidos. Ou melhor dizendo, algo para os americanos. Fazia parte do que viria a ser conhecido como a doutrina Monroe, a ideia de que as potências europeias não deveriam ter influência ou deveriam ter o mínimo de influência possível na América. O projeto de uma construção de um canal na América ganhou muita força ainda em 1869, quando o outro grande canal foi construído. Nesse ano, o canal do Suez, no atual Egito, foi construído pela França e pelo Reino Unido, ligando o Mediterrâneo ao Golfo do Suez e, posteriormente, ao Mar Vermelho. E, obviamente, o sucesso do Suez aumentou os ânimos de quem desejava um canal na América. Quem saiu na frente foi a França. E vai destacar que o homem escolhido pela França para comandar esse projeto foi Ferdinando, o Visconde de Lesseps, o mesmo responsável, ou um dos responsáveis, pelo canal do Suez. A França tinha a faca e o queijo na mão e ia fazer o possível para construir o canal, estimando o seu investimento em 26 milhões de libras. Valor extremamente alto, mas um valor esperado para uma obra faraônica, para uma obra de tamanho imenso como o Canal do Suez. A tentativa da França foi marcada por luxo e gastos extravagantes. Por ter uma noção, um pedaço de terra que deveria ser desapropriado, melhor dizendo, para a questão do canal, foi comprada por 1000% do seu valor real. Esse é o nível de extravagância. Eles tinham dinheiro e não iriam se importar em gastar para conseguir o seu objetivo. Em 1881, a construção teve início, mas ela durou apenas 7 anos. Não porque ela foi finalizada, mas porque a companhia francesa responsável pelas obras faliu. Os gastos foram tamanhos e o projeto estava tão demorado, tão longo, que a empresa não conseguiu, nem mesmo com os investidores ajudando, não foi possível manter o negócio. Para vocês terem uma noção, estima-se que em 88, quando a empresa faliu, que o projeto já tinha custado mais de 80 milhões de libras, sendo que um terço, apenas um pouco mais, ter sido gastado de fato na obra, e as outras coisas gastos em extravagâncias, hotéis luxuosos, casas luxuosas, até mesmo algumas fontes de uma questão de existência de corrupção, de tomada do dinheiro dos investimentos. Um outro problema que a França enfrentou foi a questão da saúde. Os trabalhadores foram extremamente afetados pela malária e pela febre amarela
destacando que na época a malária eram duas doenças pouco conhecidas e não tinham tratamento ainda, né? Se sabia o que causava, então não tinha nem como ser tratada. O que foi um grande baque. Estima-se que 25 mil franceses morreram durante os 7 anos de obras. Mas vai destacar que provavelmente naquela época nenhuma nação no mundo teria conseguido lidar com a malária e febre amarela naquela situação, naquela localidade. A França foi apenas a que tentou e por isso a que falhou. Falha essa que gerou um entusiasmo nos Estados Unidos. Os americanos tinham interesse em uma rota que facilitasse não apenas o comércio e ajudando a economia por consequência, mas facilitasse a movimentação de navios entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos. Sem o canal, os navios, as embarcações, têm que ir até o sul do continente, lá onde hoje nós temos o Chile e a Argentina, passar e subir tudo novamente. Uma viagem muito mais longa, muito mais perigosa e muito mais cara. Na busca por um canal, foi assinado em 1901 o Tratado Rey-Pauncefote. Os Estados Unidos e o Reino Unido assinaram esse tratado, determinando que o Reino Unido não iria interferir no canal, que o canal poderia ficar sob o comando dos Estados Unidos, desde que o canal tivesse a neutralidade garantida, livre trânsito em tempos de paz e guerra, ou seja, em caso de guerra entre duas nações que não envolvam os Estados Unidos, nenhuma nação poderia ser impedida de atravessar o canal. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos seria responsável por impedir qualquer tentativa de bloqueio do mesmo. Esse tratado foi essencial porque, além de reforçar a doutrina Monroe, reforçar que apenas os Estados Unidos poderiam fazer grandes investimentos, grandes obras, e ter grande influência na América, foi basicamente uma forma da comunidade internacional reconhecer que os Estados Unidos seriam responsáveis pela essa obra. Com o apoio internacional, faltava conquistar então o apoio da Colômbia. Sim, da Colômbia, não do Panamá. O Panamá, na época, não era um país, era o estado colombiano da antiga Gran Colômbia. E isso tem um grande peso na história. Mas vamos por partes. De um lado, nós tínhamos então os Estados Unidos, cheio de dinheiro, cheio de vontade de construir o projeto, e negociando com o outro lado, que era uma Colômbia falida, desesperada por dinheiro. O primeiro acordo proposto determinava que a Colômbia cederia o canal do Panamá para os Estados Unidos para ser apenas administrado pelo governo de Washington, mas continuaria sendo parte da Colômbia. Ambos os governos fariam obras sanitárias na busca de deixar o lugar mais habitável e os Estados Unidos ficariam com toda a empresa e todos os projetos, máquinas, ferramentas da empresa francesa que faliu, pagariam 7 milhões de dólares de bônus à Colômbia e pagamentos anuais de 250 mil dólares. Mas tinha uma questão. Em outubro de 1904, a concessão que a Colômbia fez para a França construir o canal venceria. E na prática, isso garantiria que todo o maquinário, toda empresa que estivesse lá, todo aquilo da empresa francesa que ainda estivesse na Colômbia, fosse passado ao governo colombiano. E por consequência, o governo colombiano iria conseguir mais dinheiro na hora de vender tudo para os Estados Unidos. Por esse motivo, eles recusaram o acordo. Um novo acordo ainda mais vantajoso foi apresentado, mas novamente o Congresso, pensando em tentar tirar vantagem do tempo, não quis assinar. Ficaram postergando o máximo possível a assinatura até ele ser oficialmente recusado. Nesse momento, o secretário de Estado americano, o Rey, mandou uma mensagem ao governo colombiano lembrando que a escolha do Panamá para construir o canal não é definitiva e poderia ser muito bem trocada pela Nicarágua. A Colômbia não se assustou tanto,
porque ela já negociava, já estava tendo conversas com o Reino Unido e com a Alemanha para conseguir a questão do canal. Porém, um evento marcante iria mudar a vida da Colômbia para pior, a dos Estados Unidos para melhor. A população panamenha ficou extremamente insatisfeita com a recusa do acordo. Eles sabiam que a construção do canal, apesar de demorada, traria lucro e desenvolvimento para o Estado. E por isso eles desejavam e muito esse canal. O Panamá, ao mesmo tempo, tinha um histórico de se separar da Colômbia por meio de revoltas e se juntar por conta de concessão de maior autonomia. Esse histórico de revolta, de separatismo, mais a grande satisfação com o governo central, mais a vontade do canal, tornaram a situação irreversível. Por quê? Porque em 1903, políticos e militares panamenhos já planejavam uma nova revolução que iria levar à separação definitiva do Panamá e da Colômbia. Vale ressaltar, inclusive, que os líderes revolucionários entraram em contato com os Estados Unidos diretamente e falaram sobre a revolução. E os Estados Unidos, mesmo sendo aliado próximo do governo colombiano, chegou a deixar claro, mas obviamente de uma forma mais secreta, que caso a revolução estourasse, eles ficariam no mínimo neutros. E, caso fossem vitoriosos, o projeto do canal seria retomado. Obviamente, uma conspiração dessa não ficaria em segredo, e em novembro de 1903, em 3 de novembro para ser mais exato, o governo central agiu para tentar combater a revolução, que ainda nem havia estourado de fato, e manter a unidade territorial. E aí vem questão interessante. Tropas colombianas foram enviadas ao Panamá e ficaram lá por até um bom tempo, quando a revolução estourou, e nunca entraram em conflito. Curiosamente, o general responsável por esses soldados foi subornado pelos políticos panamenhos, pelo governo revolucionário panamenho, e retirou suas tropas do Panamá. Ele tinha a esperança de pegar os $8.000 que ganhou e ir aproveitar a vida no Caribe, mas sua traição foi descoberta e seu dinheiro, seu suborno, foi roubado pelos seus soldados, que acreditavam que o valor deveria ser dividido entre todos os soldados, não apenas o general. A única ação militar dessa revolução ocorreu por parte da Colômbia, que bombardeou a cidade panamenha com 3 tiros de canhão. 2 tiros fizeram estragos e um tiro matou um imigrante chinês que estava lá, sendo esse a única vítima da revolução. Os Estados Unidos se mantiveram neutros, mas nem tanto. Eles em nenhum momento entraram em confronto com o governo colombiano, mas conseguiu garantir, por meio da força, dos navios, que nenhum outro navio, que nenhuma força colombiana desembarcasse no Panamá, garantindo que a região ficaria protegida. O ataque à cidade panamenha, que não foi avisado aos corpos diplomáticos, foi extremamente condenado pela comunidade internacional, incluindo o próprio Brasil, e a Colômbia se via falida e sem apoio. Logo, ela teve que aceitar a realidade. A Colômbia perdeu não apenas o Estado, mas todo o lucro do projeto do canal. Rapidamente, a República do Panamá foi reconhecida pelos Estados Unidos e um novo acordo foi assinado. O país receberia 10 milhões no ato da assinatura da confirmação do acordo e mais $250 mil por ano após 9 anos do início da construção. Agora era definir como o canal seria feito. Havia 2 propostas. Uma, que o canal deveria ser no nível do mar, que seria algo muito mais custoso e trabalhoso, e uma que o canal deveria ser feito de uma forma que não precisasse escavar tanto, que pudesse utilizar os relevos e rios do Panamá. E essa foi a escolhida. Mas aí vem a questão. Como construir um canal que tem que transportar navios em terreno montanhoso?
o primeiro terreno não plano e não no nível do mar apenas. E aí vem a genialidade que torna o Canal do Panamá uma obra de engenharia fantástica. Um sistema de comportas no qual, por meio da água de rios do Panamá, esses grandes portões eram fechados e esse compartimento que era formado, então, se enchia de água. Dessa forma, o navio era elevado a um nível superior, uma outra porta baixava, ele passava, ia fazendo isso, quando chegasse na hora de descer, ao contrário, era esvaziada a comporta. Uma estratégia sensacional, especialmente para a época, nós estamos falando isso do começo do século XX. Então, assim, foi um trabalho trabalhoso, foi um trabalho custoso. Estima-se que mesmo com o avanço da medicina, que já tinha formas de combater a malária e a febre amarela, que 5 mil trabalhadores faleceram, eles tiveram que lidar ainda com perigosos deslizamentos de terra, com solos instáveis, então eles tiveram que lidar com vários perigos. Mas o fato é que em 1914, após 200 milhões de metros cúbicos de terra terem sido removidos, o Canal do Panamá foi finalizado. Estima-se que o Canal do Panamá custou aproximadamente 375 milhões de dólares, se tornando a maior e mais cara obra feita pelos Estados Unidos até então. Uma obra fantástica, de uma engenharia fantástica, fruto do imperialismo americano, sem sombra de dúvidas, mas com uma questão interessante. O Canal do Panamá seria administrado por um governador apontado por Washington e os Estados Unidos teriam o direito eterno sobre o canal e não permaneceria mais ao Panamá. Mas, ao longo do século XX, os panamenhos lutaram e lutaram e lutaram em vários tratados, várias negociações, até o Tratado do Canal de Panamá, no qual o general e líder revolucionário Torrijos e o então presidente americano Jimmy Carter assinaram um acordo reconhecendo a soberania panamenha sobre o canal e o direito americano de administrar o mesmo por 20 anos a partir da entrada do vigor desse acordo. Em 79, o acordo entrou em vigor. Dessa forma, em 31 de dezembro de 1999, o canal oficialmente passou a ser propriedade total do Panamá, como permanece até os dias de hoje, sendo uma das principais rotas de comércio do mundo, que gera muito dinheiro ao Panamá. Cada navio paga dezenas, dependendo centenas de milhares de dólares para cruzar o seu canal, uma aventura que dura em média 10 horas. O canal foi inclusive expandido em 2016 e, ao mesmo tempo, uma seca extrema em 2023 por conta das mudanças climáticas demonstrou uma fragilidade do projeto. A dependência das águas dos rios para encher as comportas. Lembra que eu falei isso lá atrás? Então, em momentos de secas graves, o canal se tornava inutilizável ou o funcionamento muito mais lento. Ele chegou a ficar com fila de mais de 100 navios. O que nos mostra que as mudanças climáticas podem afetar também o comércio internacional. E falando da comunidade internacional, recentemente o Canal do Panamá voltou a ser notícia porque o atual presidente Donald Trump dos Estados Unidos reforçou o seu desejo de anexar ou de reocupar o Canal do Panamá, acusando o Panamá de receber influência e interferência da China no canal, o que não há nenhuma evidência disso. E, ao mesmo tempo, o presidente acredita que seria uma forma de proteger o comércio dos Estados Unidos e também de lucrar com esse comércio. Como eu falei, o transporte de cargas é muito lucrativo. As ameaças de tomada do Panamá são reais, estão aí nos dias de hoje. Até onde serão levadas, não sei, mas espero que não seja necessária pegar em armas e que o Panamá tenha o seu território
e a sua soberania respeitadas e garantidas pela comunidade internacional e que, de forma que o imperialismo americano não volte a colocar suas mãos no poderoso Canal do Panamá. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês a nos seguirem no Twitter, Facebook, Instagram e Blue Sky, nas páginas Mundo de História. Por meio delas, você estará por dentro de quando um novo episódio for publicado e novas publicações estou pensando para esse ano. Eu não vou falar para vocês nos financiarem no Catarse, pois o podcast está fazendo uma mudança, nós estamos trocando de plataforma. Então fiquem ligados que uma nova plataforma será anunciada em breve. Mas lembro vocês que ainda podem ajudar o podcast compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, qualquer um que você ache que possa gostar desse e de outros temas. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Espero ter gostado, espero ter achado interessante ver todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.